Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente, olha só, a inauguração do Complexo Olímpico deve impulsionar a pré-candidatura de Rodrigo Pinheiro. Como? Mário Flávio explica pra gente, não é isso, Mário? Bom dia. Bom dia, Laís, bom dia ao nosso ouvinte. Pois é, a gente tem hoje a inauguração desse Complexo Olímpico e esse complexo é uma grande aposta do prefeito Rodrigo Pinheiro para inaugurar uma série de obras e ações aqui na gestão antes que ele seja impedido pela lei, né, de participar dessas inaugurações. Isso ocorre até junho, mais ou menos, né? De lá em diante, nem ele, nem quem for candidato. Por exemplo, os vereadores também não podem, que vão concorrer à reeleição, enfim. E aí, né, ele vai correr contra o tempo. Esse complexo olímpico, ele é bem simbólico, né? Primeiro, para, de uma forma indireta, bater no ex-prefeito Zé Queiroz. Por quê? Vamos lá. O complexo olímpico, ele vai funcionar naquele campo que era do Colégio Municipal Álvaro Lins. Era um lugar obsoleto, né? Um campo de terra, muito ruim, diga-se de passagem. Inclusive, eu posso falar com propriedade, porque eu estudei no Colégio Municipal e joguei no time de futebol de campo lá do Colégio Municipal. Então, era um campo que não era bem cuidado, estava lá abandonado. Na gestão Zé Queiroz, ele especulou que venderia aquele terreno para uma construção imobiliária. E aí foi uma polêmica danada e acabou com o ex-prefeito desistindo. Então, Raquel Lira assume, né, o campo segue lá sem muita ação, digamos assim, né, continua do mesmo jeito. E aí o prefeito Rodrigo Pinheiro teve a ideia de construir um complexo olímpico, né, para o local. Então, o primeiro simbolismo dessa história é que era um terreno que ia ser vendido pela prefeitura e acaba voltando, ficando, na verdade, com o município para a construção de um complexo que vai atender várias modalidades. Segunda questão, essa história da valorização do esporte amador, do atletismo. A gente não tem hoje, aqui na cidade de Caruaru, nenhum local para quem pratica o atletismo, seja corrida, arremesso de peso, dardo, enfim, esses esportes olímpicos, a gente não tem hoje praticamente nenhum local específico para essas modalidades. Então, a gestão municipal entrega esse novo equipamento e vai possibilitar isso. E o terceiro ponto, sem dúvidas, né, Laís, é o maior complexo, né, desse tipo do interior de Pernambuco. Então, sem dúvidas, vai ser um local que, se não virar um elefante branco, a gente vai fazer um alerta aqui, porque eu tenho uma preocupação com isso, será de grande valia para o esporte local. Por que essa minha preocupação? Porque a gente não tem uma tradição de atletismo em Caruaru. Então, é uma realidade que está sendo reinventada pela gestão municipal e vai possibilitar que o esporte olímpico ele passe a ter um novo olhar aqui na cidade de Caruaru. Sem dúvidas, para quem curte esse tipo de esporte, para quem quer apostar em outras modalidades que saiam do comum, a futebol, vôlei, esses esportes mais conhecidos, né, sem dúvidas nenhuma, será um equipamento de extrema relevância para o esporte amador da cidade. E que a prefeitura, ela não só mantenha o local em plenas condições de funcionamento, mas também que crie competições, que crie calendário, né, para que aquele espaço ele seja movimentado o tempo todo. Como eu sou envolvido, né, Laís, com o futebol, sim, e todo mundo sabe que eu gosto muito de bater uma pelada e tal, eu recebi muitas mensagens das pessoas que passavam ali e achavam que aquilo ia ser um campo de futebol. Como já era, ia ser um campo de futebol gramado. Aí eu explicava ao pessoal, não é um campo. O campo que tinha foi transformado num complexo olímpico que vai receber várias modalidades, salto em distância, corrida, treinamento de várias possibilidades. Aí o pessoal do futebol amador disse, mas rapaz, poderia ter virado um campo, não sei o que. Eu disse, bicho, campo a gente já tem vários espalhados na cidade. O prefeito Rodrigo, ele pode muito bem copiar a ideia, por exemplo, do prefeito de Recife, João Campos. Sim. Ele está pegando todos os campos de pelada e está transformando em arenas de futebol society. Se você pegar aqui 4 campos, né, que a gente tem aqui rapidinho e transformasse em arenas society, ia ter uma mudança muito grande para as pessoas que gostam do futebol amador. O campo da Vila Kennedy, que quem cuida
é o Pastor, né, que é treinador de futebol. O campo do Caique, né, que é um campo que é uma resistência ali meio... Ficou imprensado entre o bairro e o próprio Caique, né, o campo do João Mota, perdão, que é o campo do Caique porque é vizinho ao Caique. O campo de Preto, lá no Salgado. E aliás, vou colocar mais um aí. O campo da Gorda, que até hoje eu não entendi porque esse nome Gorda, porque não existe nome Gorda, existe Gorda. Mas eu não sei porque tem esse nome ali no São Francisco, que é na Beira Rio, e também aquele campo da Boa Vista. Ali, esses 5 campinhos, se a prefeitura ela criar um projeto que ela coloque arenas de futebol society, vai fazer uma revolução, e aí sim, significativa, para que os peladeiros eles tenham uns campos com mais qualidades, inclusive diminuindo riscos de lesão, né, de bolas perdidas, de incomodar as pessoas, né, porque essas arenas elas têm alambrado, e às vezes esses campos eles são em áreas residenciais, aí a pessoa dá um chute, a bola acaba batendo numa casa, enfim. Mas sem dúvidas, esse complexo olímpico ele chega, né, para dar um upgrade aí na gestão de Rodrigo e para ele entrar no hall das grandes obras. Ele já tem a Avenida Brasil, que ele concluiu de uma forma muito boa, né, porque era um problema aquela avenida. Está construindo um colégio aqui perto da Rádio Cidade, um colégio inclusive muito grande, onde era a garagem de uma empresa de ônibus. Está avançando agora, muito rápido também aquela obra. Avançando rápido, e também tem esse complexo, fora outras obras aí que a prefeitura tem. Mas sem dúvida esse complexo é o pontapé. Mário, eu só tenho uma ressalva a fazer, que eu acho que ele perdeu a oportunidade de homenagear alguém que seja envolvido nos esportes aqui na cidade, ali com aquele complexo, né? O complexo leva o nome Rei Pelé. Eu acho que poderia ter dado o nome de alguém da cidade para homenagear ali, alguém que marcou Concordo. A história, sabe? Eu acho que seria legal. E assim, Laís, Pelé, o nome vai dar para futebol, né? Assim, e outra, não tem ligação com a cidade, nem nada. Eu acho que... eu acho que vacilaram. Outros nomes Concordo seriam... com você. Eu não consigo dizer um nome agora, mas eu acho que existem outros nomes, né, Mário? Mas tem muitos. Pois é. Tem muitos aí que fizeram muito pelo esporte aqui, principalmente pelos jogos escolares. E outra questão simbólica, né, é que nos últimos 2 anos da gestão do Zé Queiroz ficou sem ter jogos escolares em Caruaru. Pois é. Né, porque hoje existe uma divisão de jogos escolares que eu não concordo muito, que inclusive a gente apoia um dos eventos, que é a Liga Escolar, mas que é uma liga que só reúne os colégios particulares. E eu joguei minha vida inteira, né, a gente sempre jogava com os colégios públicos. Né, estudei em colégio particular, estudei em colégio público, e o momento dos jogos escolares era aquele momento que todo mundo enfrentava todo mundo. Aí, na minha época, por exemplo, 7 de setembro, enfrentava o colégio diocesano, né, o colégio Santa Inês, os colégios mais tradicionais, e aí depois, né, foi criada essa divisão. Os jogos escolares do município acabam entrando poucas escolas particulares e tem uns jogos só envolvendo os colégios particulares. Aí eu acho que eu não acho isso legal. Eu acho que deveria participar de tudo, mas também é uma decisão que compete, né, a cada pessoa que organiza. Mas sem dúvidas nenhuma, esse complexo, ele chega com essa oportunidade, concordo com você, o nome poderia ter sido de uma pessoa aqui da cidade. Se você pesquisar as pessoas que fizeram pelo esporte, pelos jogos escolares, tem, por exemplo, o professor Jordão, né, que era treinador de basquete, só rapidamente a pessoa já puxa ele na memória, assim, né? Tem tantos e tantos que fizeram pelo esporte colegial aqui, digamos, da cidade de Caruaru, jogos escolares que só numa leva assim rápida de pessoas que jogaram e ficaram famosas. Araújo, que jogou no Goiás, Náutico, vários times, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Marcos, que jogou no Atlético Mineiro, tem história no PSV da Holanda, também no Sporting de Portugal e tantos Atlético Mineiro. Né? Vários e vários. E Josué. Né? Eu falei dele ontem. Josué, que jogou aqui no futsal e jogou a Copa do Mundo. Então, esse pessoal foi todo revelado, Nildo também, que a gente chamava de Pelé, esse pessoal todo foi revelado nos jogos escolares. Era a vitrine, né? E ainda hoje é a vitrine de muitos meninos que estão aí surgindo para o futsal, futebol, basquete, vôlei, badminton, né? São várias modalidades que acontecem aí. A gente teve um basquete muito forte durante muito tempo em Caruaru, né? E a gente tem vários nomes que poderiam ser homenageados. Eu citei só o professor Jordão, viu, que faleceu recentemente, tem alguns anos,
que foi um cara que fez muito pelo basquete. Eu acho que a prefeitura... A gente entende perfeitamente a homenagem a Pelé. Nada contra Pelé, né? tá, Que minha gente? Pelé Só- fez muito pelo futebol, né? Mas eu acho que se fosse um nome mais local, poderia ter mais um peso, assim. E tem nomes que pegam e que não pegam. É. E eu acho Que esse que não esse vai complexo vai ficar conhecido como Complexo Olímpico do Colégio Municipal. Não vai pegar. Pode pegar esse negócio de Pelé, Pode tá errado. mas eu acho que não pega, não. Pois é, Mário. Vamos agora esperar aí as competições, a utilização desse espaço para a sociedade, para a população. Você volta a falar de política dentro de uma cidade, né? Isso, dentro do Manhã Cidade a gente volta a falar de política. Aqui, né, dizer que a governadora Raquel Lira, ela começa a cumprir várias agendas em Caruaru, que também vai fortalecer Rodrigo Pinheiro. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Muito bem. E a gente agradece a Mário, desejando aí uma ótima quinta para ele. Valeu, Mário. Valeu. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.